Bom dia, galera, tudo certo? Depois de um tempo, então, né, parado de postar coisa aqui no canal devido a realmente não ter feito mais vídeos sobre o Max, a gente volta, então, a trazer, então, um vídeo dele, um pouquinho, falando para vocês um pouco como tem sido, então, esse tempo em que a gente estava parado sem falar dele, né, sem vir trazer notícias. A gente está trazendo então agora para vocês notícias de como foram esses últimos meses do Max. O Max então teve algumas semanas atrás um episódio, um susto, nada sério, mas a gente não sabia o que era, então a gente logo assusta, que foi numa manhã que a gente acordou para ir trabalhar e a gente viu aqui no pátio vômitos dele, né? 3, 4 vômitos, sim. E de fato isso, desde que ele veio para cá, isso não tinha acontecido. E a gente então, a partir desse vômito, eu já logo acionei o veterinário e expliquei que a gente de manhã acordou e teria esses vômitos então pelo pátio. O veterinário veio, deu uma injeção para estômago, né, para que talvez ele achou que era uma coisa estômago, mas ele não sabia ao certo se isso era só estômago ou poderia ser um corpo estranho. Então, de tarde, o Max foi tomar banho naquele dia e a gente, então, depois disso, o veterinário foi avaliar ele, então, para ver se era apenas um susto, de que ele teria comido demais, algo não feito bem para ele, ou se era um corpo estranho. Né? Porque para o veterinário, se fosse um corpo estranho, ele teria que passar por fazer exame de sangue, raio-x, para saber o que estava causando esse mal-estar nele. Então, depois, no fim do dia, ele voltou para casa e acabou, então, que não houve mais sessões de vômito. A gente ficou monitorando, ele receitou alguns remédios veterinários que eu dei para ele, mas, de fato, realmente foi só um susto mesmo. Não se sabe se talvez ele comeu demais e não fez bem, ou, então enfim, esse quadro passou e foi apenas um susto para nossa, então, tranquilidade. Com a rotina do Max, então, né, eu acho que até uns vídeos atrás a gente falava sobre a questão de tentar ensinar ele a não pular tanto e a não machucar a gente na hora de brincar. E a gente estava também treinando ele para ele sentar, né, galera? No sentido de que ele se comportasse. A gente também, com o tempo, devido às funções e outras coisas que foram vindo no meio, a gente não se deteve tanto a essas questões, mas sim, volta e meia, quando ele passa um pouco dos limites, no sentido de que ele pula, ele machuca, a gente volta com ele e treina ele, né? No sentido de que mostra para ele que ele vai para pular, para machucar, né? Porque nós que a gente está acostumado, mas outras pessoas que vêm de fora, às vezes, para prestar serviço, se assustam e não gostam, né? Então a gente cuida para que ele não pule, não machuque as pessoas, né?